A paz do Senhor. Eu gostaria de conversar com você por alguns instantes, numa reflexão no texto de Mateus, capítulo 7, versos de número 13 e 14, os quais assim nos dizem: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queria falar rapidamente sobre escolhas. Alguém pensa que as escolhas não têm nenhuma diferença, que não mudam nada, que não alteram nada, que não prejudicam em nada, que não resultam em nada. Mas eu queria lhe convidar para perceber alguns casos apenas relatados na Bíblia Sagrada acerca da escolha e pensar se fez ou não alguma diferença a escolha que estas pessoas, estes personagens bíblicos tiveram. O primeiro caso que eu gostaria de mencionar, e você conhece muito bem, assim eu penso, que é o caso entre Abel e Caim, aonde nós encontramos a Bíblia Sagrada falando isso lá no livro de Gênesis e trazendo a história destes dois personagens, ambos filhos de Adão, ambos com as mesmas condições, ambos embaixo das mesmas possibilidades, mas que colheram resultados diferentes. Abel escolhe seguir a Deus. Caim escolhe abandonar a Deus, seguir o seu próprio coração, que era mal em seu intento, palavras do próprio Senhor ditas a Caim. A escolha de Abel resultou em Deus aceitando o seu sacrifício, recebendo o seu sacrifício, enquanto que Caim, o Senhor não recebe o seu sacrifício, não aceita o seu sacrifício. Revoltado com isso, a atitude de Caim é ingressar no caminho do crime, enquanto que Abel parte para estar com o Senhor, assassinado por Caim, e vai figurar durante toda a história como exemplo de um mártir fiel, alguém que até o final sustentou a sua posição de fidelidade a Deus. A diferença da escolha é que Abel é recebido pelo Senhor e já Caim tem que andar por toda a terra, fugindo de lugar em lugar, sem nunca mais poder ter sossego em sua vida. Outro exemplo que nós encontramos, que é o exemplo de Abraão e Ló, é que ambos também caminham em direção a Canaã, são peregrinos que vão em direção a Canaã. Ambos estão no mesmo caminho, seguindo na direção da mesma promessa. Abraão escolhe ficar no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, enquanto Ló escolhe as facilidades. Ló enxerga com os olhos físicos, Abraão enxerga com os olhos da fé. Quando olhamos para o resultado, vemos que Abraão é chamado de amigo de Deus. Abraão fica no centro da vontade de Deus,
no centro do que Deus deseja e quer para a vida dele. Ló tem as suas escolhas, que resultam em muitas dificuldades e perdas incalculáveis, a ponto de perder até a sua própria família. Olhando para este resultado, vamos ver que Abraão colhe o resultado de ser amigo de Deus e a posteriori passa até mesmo a ser usado por Deus para resgatar o seu sobrinho Ló, que havia feito uma escolha errada. Outro exemplo que a Bíblia nos cita é de Davi e Saul, ambos reis de Israel, que governam a nação de Israel pelos mesmos 40 anos. A escolha que um faz, Davi escolhe servir a Deus, obedecer a Deus, andar no caminho do Senhor. Saul, após pouquíssimo tempo na presença do Senhor, toma decisões equivocadas e começa a andar na sua própria vontade. Não escolhe servir a Deus, escolhe o seu próprio caminho, que é fatídico, é trágico em seu final, chegando ao ponto do seu próprio suicídio, quando ele é pressionado, quando ele é perseguido. Davi entra para a história como o homem segundo o coração de Deus. Saul entra para a história como o homem que foi abandonado por Deus, que Deus diz dele mesmo: tenho-o rejeitado. Outro exemplo, este neotestamentário, é o exemplo de Pedro e de Judas, ambos do colegiado de Jesus, ambos discípulos que caminhavam com Jesus, ambos com as mesmas condições, na mesma posição, tendo as mesmas oportunidades, ouvindo as mesmas palavras do Mestre, cada um com uma decisão. Pedro busca misericórdia após ter negado o Senhor Jesus. Judas busca a morte após ter traído o seu Mestre. Jesus mesmo vai reiterar, o texto bíblico assim nos anota, que Judas já havia deixado com que Satanás entrasse no seu coração e assim ele abandonasse o propósito de servir ao Senhor Jesus fielmente. Vejam bem, outro exemplo e último que ora quero citar são os exemplos dos dois ladrões lá na cruz. Ambos estão condenados, ambos têm o mesmo destino, ambos estão embaixo da mesma sina, mas um tem uma decisão e outro tem outra. Um faz uma escolha e outro faz outra. O ladrão da direita escolhe servir ao Senhor Jesus. O ladrão da esquerda prefere até mesmo impingir ainda mais sofrimento com blasfêmias acerca do Senhor Jesus Cristo. O ladrão da direita ouve as maviosas palavras do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acerca do ladrão da esquerda, Jesus silencia. Ele se entende a partir desta decisão que parte para a eternidade e para a condenação. Vejam bem, senhores, a escolha faz toda a diferença. Eu citei apenas estes 10 personagens bíblicos, tendo 5 deles feito a escolha ao lado de Deus e 5 deles tendo feito uma escolha ao lado do mal, ao lado das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas fatídicas que levaram a um final terrível. Eu quero lhe dizer algo: as suas escolhas fazem muita diferença. Não pense você que quando você decide fazer algo, isto não vai interferir. Isto pode interferir no seu futuro. Isso pode interferir na sua vida. Isso pode moldar o curso e o percurso da sua existência. Você ainda não escolheu? Quero lhe convidar a escolher a Jesus. Busque a Jesus no seu particular, na sua vida, para as suas decisões do dia a dia. Se você já escolheu a Jesus, mas está em dúvida acerca de algumas coisas do servir a Deus, escolha
o que a Bíblia Sagrada ensina. Escolha estar em comunhão com Deus, estar em oração, escolha a leitura bíblica, escolha estar diante do Senhor e o Senhor vai te abençoar. Não escolha o contrário, não escolha aquilo que pode trazer prejuízo para o seu futuro, não escolha aquilo que pode trazer coisas terríveis para você. Eu nem entrei em detalhes acerca de personagens da história que escolheram o mau caminho e outros que escolheram o bom caminho. Escolha servir a Deus, escolha estar no caminho do Senhor, escolha buscar a presença do Senhor. As suas escolhas farão diferença para você, para a sua família, para o seu futuro. O meu desejo é que Deus te abençoe muitíssimo e que você esteja fazendo a escolha certa, a escolha correta, para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida e assim, sendo abençoado pelo Senhor, outras pessoas influenciadas por sua escolha possam também fazer a escolha certa, a escolha ao lado de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.